Olá, cinéfilos de plantão! Historicamente falando, o cinema surgiu em 1895 com os irmãos Lumière. E ao contrário do que muita gente deve pensar, a participação das mulheres na sétima arte não demorou muito a acontecer, não. O cinema é uma indústria muito machista, muito masculina, a cinefilia também é muito masculina, então a entrada das mulheres é uma entrada muito difícil e ela não é tardia, isso é engraçado, a entrada da mulher não é tardia, ela só não é nominada, ela só não foi apagada da história, não foi contemplada na história, né? Inclusive tem uma discussão de que a primeira mulher cineasta que fez um filme em 1896, que é a Guy Blanchet, ela é francesa, tem uma discussão de que é ela que teria feito pela primeira vez o close-up, né, que é aquele primeiro plano do rosto de uma pessoa, num filme que chama A Madame Tem Seus Desejos, que inclusive é um filme muito interessante, é um filme de 1906, né, onde a Alice Guy Blanchet, ela coloca uma mulher que ela está tendo desejo, ela está grávida, é um filme mudo, claro, de 1906, ela tá grávida, ela tem vários desejos, o marido dela fica atrás dela empurrando o carrinho do outro bebê, e ela fica parando em vários lugares que ela tem o desejo de alguma coisa, então ela toma o vinho do cara que está sentado na mesa e ele não vê, ela vai fazendo essas coisas, e o marido é que tem que, tipo, depois dar satisfação para as pessoas que ela tá pegando e roubando as coisas que ela tem desejo, assim. O marido ele não presta para nada além de carregar o carrinho de bebê. Então, isso é um filme de 1906, ele já tem um viés feminista e há uma discussão que ela teria, então, feito antes do Griffith, o que seria um primeiro plano, né? Ou um primeiro plano, assim, um close-up, né? O primeiro plano de rosto, né? Vendo o filme, eu acho que é mais um plano americano aproximado, não acho que é tanto um close-up. Mas eu acho que remete ao close-up, porque as expressões da grávida, tomando vinho, comendo as coisas, elas ficam bem evidentes, e é isso que ela quer destacar, né? Então, do ponto de vista da linguagem cinematográfica, a Guy Blanche, ela tinha uma capacidade, assim, por exemplo, enquanto os irmãos Lumière ainda estavam fazendo registros de questões de ações cotidianas, ela já estava pensando numa historinha, né? Quando ela filma um filme lindíssimo, que até está no YouTube, chama Fada dos Repolhos, que é de 1896, né? Ele é um filminho de ficção, assim, a história é baseada numa lenda francesa antiga, né? Que falava que os bebês meninos nasciam dos repolhos e as meninas nasciam das rosas. Então tem aí uma ironia já também, e tem uma ficção, enquanto os irmãos Lumière ainda não tinham percebido que o cinema podia contar uma história, eles estavam mais mostrando a capacidade do cinema de reproduzir ações cotidianas, né? Entre as duas guerras, né, principalmente no caso dessas pioneiras do cinema mudo mesmo, elas começam a ser ofuscadas por homens que começam a se interessar depois da guerra em empregos na área do cinema que estava em grande emergência. Então elas são substituídas literalmente por homens, são mandadas embora. E cada vez em papéis mais invisíveis, invisibilizados, né, que naquela época não tinha tanto destaque, como roteiristas, diretoras de arte, figurinistas, pouquíssimas, você conta nos dedos as diretoras do cinema, né? Se a gente pensar no cinema americano, você tem a Alice Guy, que vai para lá em 1910, você tem a Louise Weber, que vai ser contemporânea do Griffith nos anos 10 e que não vai conseguir fazer uma boa transição para o sonoro.
Você tem a Dorothy Asner, que vai conseguir fazer essa transição muito bem do mudo para o sonoro, sendo uma mulher muito importante no início do cinema sonoro, né, que ela vai inclusive inventar o microfone, aquele microfone que fica por cima dos atores, né, seguindo os atores. E você tem a Ida Lupino nos anos 50, né? Jane, I feel like singing. Do you mind? I don't know. Wait until I hear you. Oh, it'll be too late then. First she gave me gingerbread, and then she gave me cake, and then she gave me cream de menthe from eating her at the gate. E hoje, quais as principais dificuldades que as mulheres enfrentam? E que tipo de cinema elas normalmente fazem? Será que é possível definir isso? Ainda hoje é muito difícil, né? Nos anos 80 você tem a Catherine Bigelow, que começa também a fazer filmes. Ela tem alguns filmes que estão sempre de baixo orçamento. Ela vai dirigir homens, né? Os principais papéis são de homens, né? No caso do Caçadores de Emoção, Patrick Swayze e o Keanu Reeves, né? E ela vai fazer também filme de terror, tirando um pouco desse estereótipo sexista dos filmes de terror, né? E depois ela vai fazer filmes de guerra, né? Ela vai fazer aquele Strange Days, que é um filme também muito, muito interessante, que ela também ela chama Angela Bassett, né? Uma protagonista negra, para fazer uma ficção científica em que isso não era muito comum. Uma mulher dirigindo ficção científica de ação, né? E cuja heroína é uma mulher negra. Isso é bem interessante. Safety's on. Uma outra questão que eu acho importante também abordar é a importância de algumas cineastas negras, né? Que eu acho que é a questão que talvez o cinema o feminismo da década de 70 não trouxe com tanta força. Né? A gente já tem aí nos anos 70 em Cuba uma cineasta que chama Sara Gomes, que é negra, que tem um cinema importantíssimo sobre a Revolução Cubana, um cinema extremamente engajado, né? Que é o De Cierta Manera, onde ela fala exatamente a questão do que a Revolução Cubana trouxe, né, de benefícios para a população, mas as dificuldades. E uma das dificuldades é o machismo arraigado. Mas é um filme extremamente interseccional, no sentido que a questão de classe também está colocada em Cuba naquele momento, e a questão racial também está colocada naquele momento, né? É interessante como que esse mundo patriarcal, machista e branco vai apagando esses olhares, né? Porque tem um olhar diferenciado ali que expõe para o mundo uma nova maneira de pensar o mundo. Então, é engraçado como que esses olhares são geralmente apagados, porque eles demonstram uma potencialidade muito rica que o cinema poderia ter desenvolvido se ele tivesse sido continuado com tantas mulheres assim. Então é isso. Se você gostou, é só conferir esse e outros conteúdos do Cinematógrafo nas nossas redes sociais. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro e vida longa ao cinema! Véndele a este mundo que no te da nada, que no tiene flor de la mañana, solo regate apenas la ventana. Véndele y que ella nunca sepa nada de aquellas cosas que por ti pasaron, de tu bregar